existe uma força que pode transformar o mundo, essa força é a comunicação. E quando a comunicação nasce dos jovens, ela encontra caminho, direção, coragem e brilho. Eu sou a Tati Fernandes e esse é o Circulando com a Tati, que nasceu para um encontro de ideias, histórias e pessoas. E nesses encontros vamos circular o que realmente impacta o mundo. E hoje eu tenho a honra de receber o subsecretário da Juventude, Augusto Schell, alguém que acredita na força da juventude e abre caminhos para ela. E olha só, Guto, já adianto que na comunicação humanizada o que mais temos é leveza. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: antes do cargo, claro que você vai se apresentar, né? E já embala, antes do cargo, quem é Augusto Schell? Oi, Tati. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, inaugurando o espaço junto com você no seu podcast. Fico muito feliz, né, de estar com você aqui e também estar nesse espaço que eu acho que é tão importante para a cidade, um local colaborativo onde tantos comunicadores podem ocupar esse espaço que é tão importante, né, para a nossa cidade. Bom, eu sou Augusto Schell, também me conhece como Guto, estou subsecretário de Juventude de Praia Grande, sou nascido nessa cidade, filho do seu Schell, seu José Schell, filho da dona Maura, pai do Raoni e da Aimee. E o que que eu sou, é isso? A pergunta é Antes essa? do cargo. Ah, Tati, eu sou um cara que nasceu na Praia Grande, eu nasci na Praia Grande numa rua de areia de praia, né, que a gente tinha rã em frente de casa, assim, passava um córregozinho, assim, eu moro na mesma casa que eu nasci até hoje, né, eu falo para meus filhos, olha, aqui, tá vendo essa casa que a gente mora hoje? Então, essa casa era de murinho baixinho, não tinha portão, né, era só uma correntinha na porta, a nossa calçada era de grama, a rua era de areia de praia, eu sou um cara que nasceu nessa praia, cresci nessa praia, vivi minha adolescência toda aqui em Praia Grande, cresci na praia, né? Minha família tinha uma banquinha de jornal ali na 31 de Março, frente para a praia, onde eu fiquei ali até meus 18, 19 anos, que meu pai veio a falecer, e aí minha vida tomou outros rumos. Fui presidente do Grêmio do Bopeva, milito na política, assim, desde que eu me entendi como adolescente pós-grêmio, né, que entendi o quanto que a política ela era importante. Ela era, na verdade, não só importante, é um dos poucos instrumentos de transformação, né, que existem para que a gente altere o que está na sociedade. E esse é um cara, eu sou um cara caiçara, nascido na praia da praia e que tento construir as coisas aqui na nossa cidade e trazer experiências boas para a gente que é daqui. Te ouvindo, foi exatamente isso que te levou a você ocupar o cargo? Ah, eu não sei, assim, eu acho que é uma construção, Tati, assim, o que me levou, assim, eu acho que o que me levou é minha família, assim, né, meu pai sempre discutiu, meu pai era um cara que... Você me corta, tá, porque se eu começar a falar, eu não paro mais. Meu pai era um cara que foi aposentado pela ditadura militar, né, ele foi diretor de Furnas e foi aposentado aí pela ditadura, não chegou a sofrer as perseguições, mas foi aposentado e retirado do cargo, assim, de forma, né, violenta moral, né? Minha mãe é uma indígena, então desde cedo em casa eu sempre discutia a política de uma forma ampla, assim, né? Ele tendo uma posição sempre contrário, principalmente esse período de exceção do Brasil, né? Que a gente viveu aí até os anos 80, até 85. E aí, com a nossa Constituição de Cidadã de 88, se transforma o Brasil. Minha mãe é indígena, então, tendo todo o aprendizado, ensinamento de um povo ancestral, originário, e todo o carinho que ela tinha com as coisas. Então, assim, eu sempre disse que, assim, minha vida foi construída... Meu pai é alemão, tá? Então, assim, meu pai é alemão e minha mãe é indígena. Então, eu tinha diferenças em casa e observações, mas sempre com viés de quanto que a política, né, e entendendo de quanto que a participação social ela poderia ser transformadora. Isso eu fui entendendo em casa sempre, uma visão crítica de mundo, né? Não uma visão pacífica, né, e passiva do mundo, né? Mas que a gente deve observar o mundo e buscar transformá-lo a partir da nossa própria ação. Isso eu aprendi na minha casa. E aí meu despertar, que é o para a política de uma forma real do que é a democracia, eu acredito que foi no Grêmio Estudantil, sabe? Eu acho que o Grêmio Estudantil foi o grande despertar assim que eu tive quando eu fui convidado, né, num fato muito assim inusitado, se você quiser eu te conto, a ser candidato a presidente de uma chapa do Grêmio Estudantil do Bopeva, né?
Então rolou uma situação muito diferente e aí a galera me convidou. E aquilo para mim eu acho que despertou o que hoje eu entendo, assim, a partir daquele momento, claro, aconteceram mais dezenas de coisas, né? Tenho 39 anos, então tô falando de alguns aninhos atrás só, né? Mas eu acho que essas grandes marcos me transformaram, né? Que foi esse caminho da discussão em casa, da conversa em casa por pessoas que eram diferentes, mas acreditavam na participação social para a transformação, que era meu pai e minha mãe, e depois assumiu a candidatura a ser presidente do Grêmio do Bopeva numa chapa, a convite de alguns estudantes, né? E aí a gente assumiu a presidência do Grêmio e entender o quanto que ali o Grêmio, por mais que fosse um núcleo, né, de uma escola que me formou, que é a escola da minha vida, é importante. E aí essa participação eu carrego até hoje. Tá. E Guto, naquela época, você acredita que os jovens eram muito mais ouvidos do que hoje? Como que você compara esses 2 tempos? Não, eu acho que não. Na verdade, eu acho que não. Eu tenho certeza que não, né? Até porque, assim, eu tô falando de uma época, quando eu tô falando do final da década de 90, do 90, início dos anos 2000, né? A proximidade ainda da ditadura militar, dos períodos de exceção que o Brasil viveu, fazia com que, naturalmente, todas as manifestações de participação popular, elas eram de forma ou agressiva, violenta, ou de forma moral, cerceadas, né? Eu tenho algumas passagens, assim, no movimento estudantil, fui conduzido para a delegacia em manifestação, pelo único motivo É mesmo? de pedir alteração de horário de estudantes. Então, não tenho certeza que não, né? Na verdade, a experiência que eu tive de juventude, de escolar, do ensino médio, estudando, sendo um líder de movimento estudantil, não é nem próximo hoje. Hoje eu acho que há muito mais caminhos e mecanismos para a galera se manifestar, né? Eu acho que era muito mais difícil, até pelos meios, né? E também pela proximidade de um período duro do Brasil, né? Tá. E Guto, o mercado de trabalho, ele, fala do jovem protagonista, né. O que que você acha que falta nessa geração para eles realmente se tornarem protagonistas? Tati, eu acho que não falta nada. Porque, assim, é natural que a gente sempre ache que a geração que vem depois da nossa, ela tenha falhas para nos atender, né? Porque você que é mãe, eu sou pai, a gente tem as expectativas das nossas desejos e frustrações nos nossos filhos, né? E não nossos filhos, nas gerações que vêm depois da gente. E aí a gente fica falando, mas no nosso tempo era desse jeito, essa molecada é assim, quando eu era assim, era assado. E nossos pais também nos olhavam e falavam: "Olha, você não passou por isso que eu passei, era mais difícil, agora se Tem você razão. não ia aguentar, se fosse na minha época". Então eu acho que, assim, é natural que a gente observe sempre a nossa geração como a mais importante e a mais determinante da história, né. Eu sou professor de história de formação, né, então eu também tento ter uma observação de como que são os rumos da história no tempo. Isso que eu tô falando para você do que eu tô falando não é exatamente aquilo que eu faço, né, porque como diria Paulo Freire, né, a tentativa é essa, né, aproximar a retórica, né, a fala da sua prática de existência. Eu, ao mesmo tempo que eu tô falando tudo isso, eu pego meu filho, né? Eu fui assistir ontem com ele. é, como que é? Fred Nights? Que é dos ursinhos lá. Eu tô por fora Fred Nights desses. alguma coisa assim, é dos ursos do mal lá, coisa e tal. Eu esqueci agora o nome do filme. E aí eu vi a molecada lá, tudo fantasiada, ele falando, pô, pai, na sua época assim, eu falei, filho, na minha época não tinha nem cinema, né? Quanto mais a gente se fantasiar pra ir no cinema. E aí eu fiquei brincando pra ele, né? Falei, é essa geração que vai transformar o mundo é de vocês, fantasiado de ursinho? Então, assim, é uma crítica que eu fiz particularmente ao meu filho, né? Então, que também a gente erra, falha, mas eu acho que o que a gente precisa é sempre depositar o máximo de confiança, fé e incentivar a galera que vem vindo, porque, né, a gente tá na Terra para deixar bons frutos, né? E que nossos frutos sejam melhores do que a gente. É isso mesmo. Essa questão de falarmos e realmente praticarmos
é um desafio, acredito que para muitas pessoas, só que só de já ter a consciência sobre o impacto que as nossas palavras e o nosso comportamento reflete, né, na criança ou no jovem, já é meio caminho andado, né, Guto? E olha só, se você pudesse colocar um bilhete na mão de cada jovem da cidade, que mensagem estaria escrita? Cara, estudem. Assim, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, por mais que a escola não seja o que você quer, estudem. Não tem caminho para mudar a vida que a gente tem, não tem caminho para a gente se melhorar, a não ser pelo estudo. E leiam, né? Leiam livros, né? Leiam, consumam leitura e estudem. O único caminho de mudança de vida, o único caminho de mudança de consciência é pela educação. Não tem outro. Todas as outras políticas e manifestações, elas são paliativos à educação, mas nada é mais tão transformador como a educação. Então, assim, se tem algo que eu posso falar estudem, não tem mais o que fazer do que estudar. Então, se dediquem na escola, se não gosta do professor, aprenda a gostar, ou não, eu não concordo com ele, mas pega o que é bom, né, e aquilo que você está desacordo, retira, não presta atenção, ou só faz para a prova, mas estudem, que é o único caminho possível. Maravilha. E hoje os jovens estão muito nas redes, né, Guto? Só que eles nem sempre se mobilizam para o que realmente importa. E aí, o que você acha que transforma realmente uma fala em impacto? Ô, Tati, assim, a questão das redes, assim, é um fenômeno de comunicação, né? A gente aproveitar que a gente está num ambiente de comunicação, e eu acho que o que essa geração, eu costumo dizer que nós somos a última geração do passado, né? Vivendo no presente, no futuro. Então a gente é uma geração da transição. A galera que nasce já na era digital, na era dos touches, das telas, né, de redes, eles são a primeira geração do futuro. Então, eu acho que a missão nossa, enquanto essa geração da transição, né, entre o passado e o futuro, então eu acho que na história do mundo a gente tem uma importância muito grande de fazer com que eles se conectem com o que existia no mundo antes de tudo isso que está aqui hoje, né? E principalmente na ética da comunicação, né? Da ética de como se comunicar, de como se portar. A gente teve agora uma formação, um encontro de grêmios na juventude, agora passada, na Semana da Juventude, e uma das colocações que o prefeito até, inclusive, estava lá, o nosso prefeito Mourão, prestigiando aquele momento ali, batendo papo com os jovens. E aí os jovens passaram para ele, olha, prefeito, às vezes é interessante não ter curso para a pessoa também só saber operar a rede social, ser um videomaker, ser um social media, mas às vezes é importante para que ele consiga ler a rede social. Então a gente precisa também educar esses jovens para que eles saibam assimilar aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Porque hoje na rede social ela se transformou numa grande indústria de informação, com uma credibilidade duvidosa, porque aquilo que a gente tinha de jornalismo foi se perdendo, né? Então, eu acho que os jovens hoje eles precisam aprender muito como que eles leem a informação para que eles não sejam vítimas da mentira, né? Porque quando a gente fala fake news, né? Eu acho assim, eu não sou um cara muito a favor das terminologias em inglês, porque elas tiram um pouco do significado da palavra, né? Fake news, o que te acha é fake news, né? Ah, uma notícia falsa? Não, ela é mentira, né? E se a gente falar que é mentira, eu acho que todo mundo aprendeu desde cedo que mentir é feio, né? Sim. Todo mundo acha que alguma mãe, pai, tio, tia, avô, primo falou, cara, mentir é muito feio. Então a gente tem que falar, fake news é mentira e mentir é feio. Então a gente tem que, de alguma forma, formar esses jovens para que as informações produzidas por eles e também lida por eles tenha o conceito da ética, né, dentro da comunicação. Tá, muito bem. E se para falarmos sobre políticas, né, para a juventude, nesse quesito, vocês têm algo planejado para que eles realmente tenham bagagem, tenham conteúdo para se desenvolverem? Ô, Tati, a gente trabalha assim na Subsecretaria de Comunicação de Juventude já desde 2014, 15, se não me engano, com um projeto chamado Voz da Juventude, que ele nasceu de uma forma de piloto, ele foi perdendo força, agora a gente retomou por meio do Conselho de Juventude, presidido pelo Isaac,
e voltamos com esse programa chamado Voz da Juventude. A nossa proposta é que ele seja estruturado agora para o ano que vem, e tendo o espaço da juventude, né, o prefeito tem anunciado a construção de um novo centro, que esse programa se torne permanente dentro da política de juventude de Praia Grande, que é o programa Voz da Juventude, que nada mais é que um programa de educomunicação, né? Que é educação com comunicação. Sim. Então, vamos ensinar esses jovens a trabalharem tanto num podcast como esse aqui, com videomaker, fotografia, como o Edgar que está aqui nos bastidores, edição de vídeo e as diversas manifestações da comunicação, mas também o quanto que também eles assimilam de educação a partir da comunicação e também pela ética da comunicação. Então a nossa proposta é que a gente tenha um curso estabilizado, estruturado, né, de educomunicação, chamado Voz da Juventude, que ele vem sendo construído aí por anos, e que ano que vem a gente consiga estruturar ele e ofertar isso para as diversas juventudes da cidade, né? Tá. E eu acho bacana comentar também que recentemente a prefeitura abriu aí uma votação, né, para que os jovens cocriem ali os cursos que eles desejam que estejam nos órgãos para que eles se desenvolvam, né? É isso. É isso. O prefeito é muito preocupado, assim, de tentar buscar, né? Hoje a política pública nada mais é do que a política que é construída para a sociedade, né? Então, assim, a gente só consegue, desde que eu sempre ouço o prefeito falar da questão de pesquisa e que a gente tenha dados para construir a melhor política possível. Porque a política pública, pensa só, Tati, é como se a gente tem um recurso para construir ela. Então é como essa lógica de pensar parecido com uma casa, eu não concordo muito, mas é a mais fácil de se entender. Então, na sua casa, você não pode pegar o seu orçamento da sua casa e falar, agora eu vou ver se eu compro tal coisa durante o ano e ver o que acontece, se eu gosto. Porque aí, de repente, aquele valor que você comprou, aquele negócio que não vai te servir, deixou que você comprasse e usasse para algo que tem utilidade real. Então, na política pública, quando a gente trabalha com pesquisa, dados, estatísticas, o Mourão, o nosso prefeito, ele tem essa preocupação para que seja utilizado o recurso da melhor forma possível. Então, ele tem insistido muito para a galera responder essa pesquisa, né, para que a gente busque os cursos que mais são atraentes para os jovens da cidade. Porque não adianta nada eu ter uma cidade como Praia Grande, porque pensa só, a gente é uma cidade litorânea, né, uma cidade caiçara, e aí de repente a gente coloca agronomia aqui. Cara, agronomia é legal, eu não tenho dúvida que é muito interessante, que é muito importante a agronomia. Mas será que a gente na Praia Grande tem vocação para agronomia? E será que a galera que mora aqui tá afim de fazer agronomia? Tem esse desejo, né? O que brilha os olhos desses jovens. É isso. Então, as pesquisas que a gente, quanto governo, que o governo municipal propõe, é para tentar entregar a melhor política possível e que tenha o maior impacto com o menor recurso, né? Então, é uma das formas que a gente tem, né, que o prefeito busca de otimizar o recurso público e entregar o melhor serviço possível para a sociedade. Tá. E Guto, se você fosse falar algo assim que realmente encanta na juventude e nos jovens de hoje, o que seria? Tati, assim, tem uma frase de um médico argentino que diz que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição, né? E eu levo isso muito a sério, né? O Mujica também, né, presidente do Uruguai, querido Mujica, também diz algo muito parecido. Então eu acho que assim, o que mais encanta e o que dá esse gás de trabalhar com a juventude, eu acho que também a juventude no Brasil, ela tem um período estabelecido pelo estatuto, que é 15 a 29 anos, né? Mas a gente fica falando aí que a gente é do movimento Jovens 29+, né? 30+, 40+. Tem razão. Porque o que caracteriza a juventude, eu acho que é o inconformismo, né? A tentativa de alteração, da mudança do status, de alterar a realidade. Eu acho que essa é a grande função estratégica das juventudes, e por isso que a gente não pode pegar, e é isso que a política de juventude prega com muita firmeza, esse movimento de inconformismo, de revolução, de alteração que as juventudes têm, nós não podemos enxergar eles como um mero momento etário. Não, ele é necessário, muito importante, porque é a partir dessas indignações que a sociedade se transforma.
Então, acho que o que o jovem tem de mais encantador é o seu inconformismo, é sua alma revolucionária, é sua indignação e a busca por construir coisas melhores, né? Porque, como eu disse antes, assim, isso é essencial para que essa galera que chega construa coisas melhores que a gente, né? Eu acho que é para isso que a gente tem frutos no mundo, para que eles sejam cada vez melhores que nós. Guto, tem uma frase que eu gosto muito que é: nunca tenha medo das consequências da sua coragem. E o que você acha que os jovens não devem terceirizar em relação à própria vida? Pô, pergunta difícil, hein? Eu acho que assim, o que a gente nunca deve terceirizar são nossas responsabilidades, né? As nossas responsabilidades são nossas. As nossas escolhas e decisões, eu acho que é importante que nós consultemos pessoas queridas e que nos amam para que compartilhe com a gente, né? A não ser que você tenha muita certeza de algo que vai ser muito bom e positivo e seja uma surpresa. Mas tirando isso, eu acho que não custa nada falar com mãe, falar com pai, com tio, com primo, seja lá com quem seja seu porto seguro, para que você tenha um acolhimento da sua decisão. Mas o que depois da decisão tomada, né, flecha lançada não volta, né? Então eu acho que a única coisa que a gente não são só os jovens, né, a gente não terceiriza a responsabilidade. Tomou uma decisão, a responsa é sua. Então, bicho, vai lá e responde pelaquilo que você decidiu. Tirando isso, eu acho que tudo o restante é possível se consultar, conversar, né, buscar aconselhamentos, né, principalmente jovens, né? A gente vem de uma cultura ocidental onde os mais velhos não são muito importantes na cultura ocidental, né? Por uma construção natural do Ocidente, os mais velhos são considerados pessoas que já não têm muita função para a construção de sociedade. Muito diferente das culturas orientais e dos povos originários, né? Da qual minha mãe é uma indígena. Da qual os mais velhos são necessários para a manutenção, né, da paz social, do equilíbrio, onde todo mundo busca ali aconselhamento. E eu acho que a juventude deve continuar buscando os mais velhos e respeitar e ouvir deles, inclusive aquilo que nos desagradam, né? Muitas vezes as pessoas mais velhas falam coisas que desagradam os mais jovens, né? Mas na maioria das vezes eles têm razão, porque eles já passaram, já viveram, e aí eles falam aquilo, eles falam, mas não é assim, na maioria das vezes vai ser daquela forma. Então eu acho que assim, buscar aconselhamento é necessário, é importante e também é humildade, né? Ninguém é dono de nada, dono de nenhuma verdade, então se aconselhar não tem problema. E a gente não pode terceirizar a responsabilidade. Assumir a responsabilidade é sua, vai até o fim e responde pelaquilo que tem que responder, né? Não adianta fugir do Brasil, não adianta ir para nenhum lugar, porque uma hora a responsa chega. E nem se esconder também, ficar muito introspectivo, né? Importante você falar e nem se esconder em outro país, que é pior ainda. Ô Guto, importante você falar sobre essa questão de pedir conselhos, de pedir ajuda para os mais velhos, porque hoje a impressão que nós temos é que os jovens, eles se sentem os donos da verdade, e aí o que eles decidem é o que tá certo, não tendo esse espaço de escuta dos mais velhos, né? Eu acho que é isso, né, Tati? Tem duas questões, assim. A questão hormonal, né? Cara, é um monte de hormônio acontecendo, né? Divertidamente, rolando de tudo que é jeito. Então, um monte de hormônio, novas sensações, novas emoções que te dão muitas certezas, né? Então, a juventude, principalmente a chegada da adolescência, esse momento de provas, né? Então, em muitas culturas originárias tem ritos de passagem, né? Para esse momento. A nossa não. Né? Mas é um rito de passagem, né? Então é natural que eu acho que o jovem se sinta senhor da razão, né? Eu já me senti senhor da razão grande parte da minha adolescência. E aí eu acho que vai da gente, enquanto pais, saber calibrar isso, né? Até quanto você deixa que esse jovem seja o senhor da razão e quebre a cara, né? E até quanto que você tem que puxar, porque senão ele vai quebrar a cara muito e aí não tem muito mais volta, né? Então, assim, eu comentei de culturas originárias e nossa cultura ocidental. Se você for numa aldeia indígena, por exemplo, é dessa forma que eu tentei criar meus filhos,
Quando uma criança está subindo numa árvore, não tem ninguém que fala para ele não subir. E se ele cair, azar o dele, ele vai descobrir que quando sobe, cai e machuca. Diferente, né? Diferente da nossa, que protege, que cria situações, cerca, olha, não pode isso, não pode aquilo, não coloca a mão, não coloca na boca, não faz isso, não faz aquilo. E aí você vai numa aldeia, você vai em outros locais de existência que compartilham o tempo com a gente, né? Então eles não estão nem atrás, nem na frente, nem do lado, eles estão compartilhando o mesmo tempo, espaço-tempo que a gente. As crianças são livres. Você vai numa aldeia, a criança ela não é filha do Guto. Ela nasceu do Guto, nasceu da mulher do Guto, mas ela é filha da aldeia, do coletivo, e todo coletivo está envolvido na criação daquele ser. Porque ela pertence ao coletivo, que é uma grande família. A gente, pelo desenvolvimento do capitalismo, da forma como a nossa sociedade foi construída, é natural que a gente seja individualista. Olha, meu filho é meu, eu protejo ele, eu crio do meu jeito. Muito que bem, é nosso direito, é a nossa forma de entender o mundo, de como a gente manifesta a cultura no mundo. Mas, naturalmente, essa criança vai se tornar mais individualista e vai ter problemas e vai ter dificuldades, porque ela não compreende o mundo de forma coletiva. Então, eu acho que assim, é um grande desafio que a gente tem de como equilibrar os nossos ensinamentos do passado com os do presente e criar seres melhores para o futuro, né? E sem dúvida alguma, isso começa desde quando são pequenininhos, né, Guto? Lá em casa, por exemplo, eu tenho um de 10 e um de 7 anos, e desde pequenininhos mesmo, eu tenho ali uma educação muito próxima, procuro falar com eles, olha, tudo que você escutar, pergunta para a mamãe o que significa, vou explicar. Então, essa educação próxima vai fazendo com que eles criem segurança e, ao longo do tempo, se sentem ali confiantes para ter você realmente como referência. Eu acho que... E a gente tá falando de filho agora, né, Tati? Acho que assim... Num passado nem tão distante, nossos pais eram só... Os meus não, mas meus pais sempre foram muito próximos de mim. Mas eu observava, eram pais duros, severos, que mantinham uma distância. A gente já está tentando buscar um meio campo entre ser amigo, entender e também ser pai, ser mãe, cobrar, ser rígido na hora certa. E não tem manual de instruções, né? Quem tem manual de instruções é coaching, né? E aí cada um com seu coaching que quiser adotar para si, mas não tem manual, né? A sua experiência de criação, por melhor que seja, provavelmente não vai servir para mim, né? Eu posso ter características da sua que sejam muito importantes, mas ela como um todo não, porque nós somos seres diferentes, né? E como eu falei, assim, a sociedade, da forma como a gente tá construída, faz com que cada um tenha que buscar o caminho para que a gente construa filhos melhores para o mundo, mas a partir da nossa experiência, né? Então essa falta de manual de instruções faz com que a gente vá vivendo essa experiência que é ser pai, que é ser mãe, que é ser filho, né? E aí a gente vai indo aí. Sim, e você comentou muito sobre essa proximidade, essa questão da aldeia como um todo para cuidar das crianças, dos jovens. Tem algo que você gostaria de ter ouvido com 16 anos e não ouviu? Não sei. Acho que não. É. Acho que não. Acho que minha adolescência foi mó legal. Foi cheio de problema, foi cheio de briga, foi uma confusão danada. Mas foi muito legal. Não sei, acho que não. Que bom. Acho que eu ouvi tudo que tinha pra ouvir, assim, vivi muitas experiências, umas boas, outras ruins. Mas eu acho que esse a gente absorve aquilo que Deus deixou pra gente ver na Terra, né? Então, as experiências que vão vindo, às vezes não vieram na adolescência. Minha adolescência foi muito cheia de coisas, assim, né? Eu acho que eu tive uma adolescência muito mais impactante do que minha vida adulta, por exemplo. Né? Assim, minha vida adulta, eu tive filho cedo, com 24, 25 anos já tinha filho, já estava casado, já tinha que cuidar, criar, então assim, já... Cedo? Você acha cedo com 24, 26? Me fala mais sobre isso. Você teve com quantos? Quantos você teve? Eu tive com 32. 32, então... É cedo, uma idade né? boa. Então, 24, 25. Quanta gente aí com 24, 25 que tava indo fazer mestrado. Eu não tenho mestrado, por exemplo. Mas como que eu ia fazer um mestrado? Meu filho tava nascendo. Sim, sim. Saí da faculdade, já tive filho, coisa e tal. Então, assim,
a experiência de cada um vai rolando. Então, assim, minha adolescência foi uma fase muito cheia de vida, né? Muito cheia de experiências, assim. Minha vida adulta também, mas já em outros campos, né? Então, eu acho que às vezes é importante a gente utilizar muito bem as etapas da vida, né? Eu acho que a adolescência, ela tá aí pra isso aí. Pra experimentar, quebrar a cara, ouvir conselho, dizer que não era bem aquilo, né? Só não pode quebrar muito porque machuca. Mas devagarzinho pode ir. E se a juventude tivesse um superpoder, qual seria, Guto? Eu acho que eles fariam um mundo muito mais legal que a gente, assim, né? O problema, Tati, é que, assim, quando a gente vai envelhecendo, né, o mundo nos consome um tanto, né? O mundo nos absorve um tanto. E aí aquela garra da juventude, naturalmente, ela vai ficando um pouco para trás. Porque as responsabilidades da vida, né, as contas para pagar, o boleto que tem, o cartão de crédito, a roupa do filho, tudo isso nos absorve e aí todo aquele mundo de transformação, ele vai aguardando mais um pouquinho. Mas o que eu acho que, assim, se a juventude transformaria o mundo e construir um mundo muito mais bonito do que a gente consegue. A questão é que a gente envelhece e vai descobrindo que não é tão fácil assim, né? Não é só querer, né? Mas o importante é nunca deixar de querer. Acreditar. Nunca deixar de querer, nunca deixar de acreditar, né? Nunca deixar de ser jovem, diferente da idade. Independente, né, da idade. Porque jovem é um estado de espírito, né? É isso. E Guto, se você tivesse a oportunidade de parar no tempo, em algum momento você teria parado? Não. Eu acho envelhecer bom legal. Na verdade, eu sempre achei envelhecer muito interessante, assim, né? Eu acho o passar do tempo, a chegada na maturidade, a observação daquilo que você achava extremamente importante, depois você perceber que nem era. Eu acho essa experiência da existência uma coisa fantástica, assim. Eu acho muito legal viver assim e envelhecer, né, dentro do corpo. Eu acho uma experiência muito interessante. Então não pararia, não. Não pararia em Não, nenhum eu momento. morro de curiosidade de saber como eu vou estar com 40, 50, 60. Eu tenho a curiosidade danada, assim, de passar, né, essa peregrinação no tempo, né? Eu tinha uma professora de história, né, uma vez falei para ela que a gente era viajantes do tempo, né? Ela falou, não, nós somos peregrinos do tempo, né? Então eu acho muito interessante essa peregrinação. E lá você vai continuar remando, né, Guto? Eu vou. Você tem um esporte que... E eu gosto muito de esporte, né? Sempre pratiquei esporte a minha vida toda. E aí a canoa havaiana, né, foi um negócio que apareceu na minha vida, assim, por um convite de um brother, do Matheus Tubarão, que nunca remou, né? Ele foi lá na minha sala, apresentou o Edu. Interessante. Que era capitão da Raia Sul, hoje tá em Olambra, lá com a base. E aí eu fui pra conhecer, assim, porque a gente fazia o Festival de Esportes Radicais, e a gente ia colocar lá uma experiência lá de canoa, mais de exibição, é claro, né? E aí eu fui remar. Quando eu remei a primeira vez, eu falei, cara, por que eu não... Como que eu demorei pra descobrir isso? Quero fazer o resto da minha vida, né? Inclusive hoje eu ia remar de manhã que o mar não deu condições, né? Você ia também, né? Tem isso, né? A gente tem que ficar de olho. Mas acho que amanhã cedinho eu vou. Boa. E, Guto... Só contar uma curiosidade. Sabe o que eu descobri aí? Aí, beleza, gostei de canoa. Isso eu nunca acho que eu nunca comentei. E aí, quando eu sentei na canoa e comecei a remar, eu falei, cara, eu sei fazer isso. Eu nasci pra isso. Eu não tenho dificuldade nenhuma, assim, eu entendo desse negócio, né? Eu nunca tinha remado antes. Beleza, passou. E aí, por causa, né, minha mãe é indígena, e aí eu, uma vez pesquisando, né, minha mãe é de uma etnia chamada Guató. E aí essa etnia é uma etnia de povos canoeiros, né, da Amazônia, amazônicos ali. E aí essa é uma etnia só de povos canoeiros, que a grande prática deles era construção e remar dos rios, né? Então, assim, de alguma forma a genética também ela é ancestral, ela se transforma, ela passa, né? Sim, na verdade foi um reencontro. Eu acredito não, tenho certeza que sim. Com certeza. Muito bom. E falando em esportes, você acredita que os jovens hoje estão adeptos ao esporte? Têm ânimo para praticar esporte? É que os jovens é muita gente, né? Mas eu acho que tem uma galera que sim, né? Tem uma galera muito boa, né? E tem outras que preferem as redes sociais, né? Então, esse negócio todo aqui de um monte de luz e equipamentos e mecanismos, né? Gera uma grande ilusão, né?
E é uma batalha meio ingrata, né? Porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos, meu menino tem 13, minha menina tem 9. É uma batalha ingrata, né? O mundo contra a gente, né? Porque eles estão lá no computador, no celular, e o mundo está acontecendo dentro das redes, né? Por mais que eu tente falar para os meus filhos de que é importante saber, mas é importante saber que as redes são uma mentira, né? Eu falei que não é fake news, é mentira, porque é só desligar um botão que tudo acaba de novo e a gente vai ter que aprender a fazer fogo. Mas como que você fala isso contra o mundo, né? Então, eu acho que eu acho que a importância da nossa geração, que eu falei que nós somos a geração da transição, né? Nós somos a última geração do passado que está fazendo essa transição para o futuro. É importante que a gente pegue essa galera que está chegando agora no futuro e mostre o que é, como que foi que a gente viveu, o que foi que a gente aprendeu, como que foram nossas brincadeiras, como é a nossa ocupação do tempo, para que eles tenham outras habilidades para além dos computadores, né? Para que eles saibam ter habilidades manuais, construir coisas, né? E tenham outras formas de se divertir com o mundo, né? E não só a tela e os pixels por segundo que a tela produz. Ainda mais morando em uma região litorânea que tem tantas oportunidades de ir mesmo para fora, de fazer muitas atividades longe das redes. Eu sou nascido aqui na praia, né? Eu acho a praia, assim, eu sou meio bairrista para falar de praia, porque eu acho que a praia é dos ambientes mais democráticos que podem existir, né? A Praia Grande, principalmente, tanto faz a sua classe social, né? Se você pegar uma bike e pedalar 15 minutos, você chega na praia, de qualquer lugar da cidade, né? Você pode estar no fundão do Ribeirópolis, mas se você pegar a sua bike, 15 minutos, você está na praia e lá você de bermuda vai dar um mergulho igual o cara que está morando em frente ao mar, né? Então, acho que a nossa praia ela é extremamente democrática. Eu acho que a gente precisa aproveitar, né, essa bênção que é tá nesse horizonte, né? Eu sempre vou em São Paulo, eu fico desesperado, né? Qualquer lugar que você olha, você vê barreiras visuais, né? Você olha assim, é prédio, é carro, é metrô, é construção, é demolição. Sempre tem algo atrapalhando a sua vista. Aqui não, você anda um pouquinho, você olha, você tem um horizonte todo na sua frente que te dá uma outra amplitude de olhar mesmo, de visão e observação de vida, de tempo, né? Então eu acho que assim, a galera da praia também precisa observar mais a praia, né? Tem que gostar, precisa ir na praia, molhar o pezinho na água, dar um mergulho. Dizem que quem mora na praia costuma deixar de ir, né, aos poucos. Para você ter ideia, eu coloquei no quadro de rotina das crianças um dia para a gente não deixar de ir, porque o dia a dia consome a gente realmente. Se bobear, a gente perde essas oportunidades, né? De aproveitar. Eu vou em qualquer uma. Eu vou em qualquer uma. Fez um sol, pode ter certeza, assim. E se eu acordasse, abrir o sol, eu acordei 10 horas da manhã no sábado e tá sol desde as 8 da manhã, eu já acordo bravo comigo mesmo. Que eu já perdi 2 horas de sol, eu já podia ter tomado café, eu já podia estar na praia e eu ainda tô na minha casa. Aquilo me dá um desespero. Eu nasci aqui e vou ficar na praia para sempre. É sobre isso, muito bem. Guto, agora vamos para um bate-volta? Manda ver. Em uma palavra. Ô, louco. Juventude é? Revolução. A maior potência de um jovem é? Indignação. Uma palavra eu tô muito revoltado, né? Mas pode ir. Uma palavra que define essa geração. Protagonismo. O maior mito sobre os jovens hoje. De que eles não querem nada. Agora sobre comunicação. Comunicação é? Essencial. E o maior erro de comunicação de que um jovem comete? Mentir. Uma atitude que muda totalmente a forma de se comunicar. Uma atitude que muda completamente a forma de se comunicar. Eu acho que a gente cai na mentira também, né? Na fake news, né? Produzir algo que seja antiético, né? Não, usei algumas palavras, né? Desculpa a falta de síntese. Não tem problema, não tem problema. Comunicação que inspira é aquela que? Transforma. Uma pessoa que te inspira pela comunicação. Nossa, aí tem pela comunicação... Né?
Todos acabam sendo comunicadores, né? Mas eu vou falar do Ailton Krenak, que não deixa de ser um comunicador. Tá. E sobre o futuro da juventude passa por Estudar. o maior desafio dessa geração para os próximos 5 anos. Trabalho. Uma habilidade que vai decidir o futuro. Uma habilidade? Esses trem tudo aqui que a gente tá. Tecnologia da informação, internet, comunicação, rede social, inovação em tecnologia. E se pudesse garantir um direito imediato para os jovens, qual seria? Educação de qualidade para todos. Sobre vida e propósito, uma frase que te move. Uma frase? Eu sou ruim de frase, hein? Na verdade, eu lembro de várias. Eu tava esses dias com a do Titãs na cabeça, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Tava com uma do Raul Seixas também, né? Que eu acho que essa é mais legal, do Raul, né? Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. E é assim que a gente acaba transformando tudo, né? Exatamente, é sonhando junto. E para você, usar a própria voz é instrumento de transformação. uma mudança que você quer e acredita que os jovens podem liderar. Construir um mundo mais justo e pacífico. E o que você diria para um jovem que acha que não tem voz? Que ele tá errado. Ele precisa acreditar nele primeiro. Uma causa que você não abre mão. Acho que é educação. Educação de qualidade. Porque tudo que a gente constrói, ele tá pautado em educação. Em educação, né? Seja no campo do esporte, seja no campo da cultura, seja no campo da comunicação, no fundo a gente está falando de educação, de formação, né? Um exemplo de jovem que te marcou. Um exemplo de jovem. Sem nomes, mas por que te marcou? Cara, quem me marcou foi o cara que me convidou para ser presidente do Grêmio, né? Que eu falei que que eu ia contar no começo, e aí aconteceu, a gente teve um evento de rock and roll e rap que a gente organizou, saiu uma briga danada no evento, eu separei a briga, resumindo muito rápido, assim, e a briga era da galera do rock com a galera do rap, cheguei na escola no outro dia, o Muzenza, que é meu amigo até hoje, me chamou, e ele me marcou porque ele me marcou a partir da atitude que eu tive em separar a briga, né? E aí ele me chamou para ser presidente do Grêmio, eu achando que na verdade eles iam brigar comigo. E me marcou porque se não fosse aquele convite, provavelmente eu não estaria aqui. Olha só a habilidade que você falou, o senso de justiça se encaixou aí desde desse convite. Pode ser, pode ser. Muito bom. Agora sobre emoção e inspiração. O que te emociona no trabalho com jovens? Me emocionei muito agora quando a gente encerrou o Festival das Juventudes, assim, de ver a galera ali celebrando, trabalhando, fazendo comunicação, filmando, e feliz. Então, quando eu vejo a juventude produzindo aquilo que eles estão afim, eu me sinto que o que eu tô fazendo tá, pelo menos naquele ponto, tá dando certo, né? Então, a realização da galera me emociona. Uma palavra que resume o que você deseja para essa geração. Prosperidade. Eu ia falar mais, né? Pode falar. Não, eu acho que alegria, né? A gente tem que ser alegria e tem que estar feliz naquilo que a gente faz, né? Se a gente manter a alegria no coração, a chance de dar certo é muito maior. Guto, estamos chegando no finalzinho e uma mensagem final que você gostaria de deixar e deixa aí para os jovens, e não só para os jovens, e sim para todas as pessoas que estão nos escutando sobre como que a comunicação pode transformar toda a forma como a gente enxerga o mundo. Ô, Tati, eu acho que eu falei da educação, né? E tem uma frase do Sérgio Vaz, eu tenho até uma camisa escrito isso, que é assim, vida louca é quem estuda.
Eu acho que quem estuda se comunica bem, quem lê se comunica bem, né? E aí é o caminho para se comunicar, o caminho da comunicação é o estudo. A gente conversa muito com a galera da batalha de rima, das batalhas de MC, da galera do slam. Tava falando com o Renan Inquérito, que é um rapper, né, querido rapper. Um abraço, Renan, também meu amigo. De que os MCs, a galera da rima, da poesia, a arma que eles têm, né, é a palavra, né? E aí cada palavra é uma bala, é um tiro novo. E essa munição, ela só vem a partir do estudo, só vem a partir da leitura, absorvendo novos conhecimentos. Então a única forma de alterar e se comunicar melhor e mudar o mundo que a gente vive é a partir da educação, né? A gente que é trabalhador, que não nasceu em berço de ouro e que precisa acordar cedo todo dia para colocar comida em casa, sustentar filhos, sustentar família, só tem um caminho para isso, é estudar, né? Então, não tem caminho para se comunicar que não seja pela educação. É isso, estamos aqui exatamente para levar um pouquinho de informação e orientação, direção de como os jovens conseguem essa comunicação mais expressiva, né? É isso. Eu só tenho a agradecer o convite. Eu fico muito feliz desse bate-papo. Espero que tenha sido legal e obrigado. Imagina, eu que agradeço por você ter aceitado e vir até aqui, circular um pouquinho no Circulando com a Tati para trazermos mais ideias e mais repertório para os jovens de hoje. E olha só, você que está aí nos assistindo, agradeço pela audiência, por terem acompanhado aqui todo o nosso conteúdo. E lembre-se, a comunicação, ela tem o poder de transformar histórias, vidas, negócios, e quanto mais você consegue se expressar com verdade e com genuidade, é aí que o jogo muda. Obrigada.